Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estou gravando esse vídeo para trazer uma palavra de meditação para a vida dos irmãos, para aquele que oportunamente possa ter acesso a esse vídeo. Nós vamos ler o livro de Efésios, capítulo de número 4, somente o versículo de número 29, que diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. Meus amados, esse versículo traz uma meditação muito forte para nós, principalmente aqueles que já tiveram um encontro com o Senhor. Embora algumas orientações da palavra de Deus ela tenham um cunho de trazer qualidade de vida para toda e qualquer pessoa, a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem um direcional para que cada ser humano, uma vez que tem acesso a essa informação, ele possa ter uma meditação acerca daquilo que está acontecendo no momento da vida dele, para que ele venha tomar as decisões e essas decisões possam não só causar bons impactos positivos na sua vida particular, pessoal, mas também na vida das pessoas que estão ao seu redor. E esse versículo que nós lemos, que diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra torpe significa palavra sem valor, palavra que não agrega, palavra que não ajuda, que não transforma, palavra que não dá um direcional de solução para alguém que tem uma necessidade. Percebam que a Bíblia ela é rica em detalhes, em nos ajudar a passar pelos mais diversos momentos da nossa vida. E esse momento é um deles. O momento na qual nós estamos passando, não só nós, aqueles que aceitaram a caminhar, a ter uma jornada com o Senhor Jesus, mas para toda a humanidade. Não há exceção nesse momento para as dificuldades vividas pelo ser humano. Seja ele do norte, do sul, do leste, oeste, estando ele dentro ou fora do Brasil, as nações como um todo estão vivendo esse momento difícil, onde alguns tentam tirar proveito do ponto de vista político, do ponto de vista financeiro, e algumas palavras são ditas, palavras pensadas, e que poderíamos chamar de torpe porque elas não têm um cunho social comum para ajudar o outro. O único objetivo das palavras que são ditas por algumas pessoas é tão pura e meramente voltadas para que elas possam alcançar algum benefício pessoal, umbilical, podemos assim dizer, de forma extremamente egocêntrica. Então, é esse ensino que Deus traz para nós, nesse áudio que eu estou trazendo, para uma meditação nossa, e eu queria que você prestasse bem atenção, vai ser muito sucinto, mas que nós possamos realmente aplicar isso na nossa vida. Somos ensinados, somos fortalecidos ao longo da nossa jornada nessa terra, de que a nossa evidência do ponto de vista social, nos sentimos mais incluídos quando temos algum tipo de verbalização com palavras chulas, né? A gente sabe que inclusive alguns artistas tomaram evidência na televisão pela sua forma de falar, e essa forma de falar não era agradável para muitas pessoas cujo valor de padrão moral e inclusive na sua forma de verbalizar com um vocabulário mais rico no que se diz respeito à própria língua portuguesa não caía muito bem. Então algumas pessoas acabam proferindo palavras e essas palavras elas sempre têm um objetivo. E a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, ele dá essa orientação, Deus, através dessa palavra, nos deixa essa orientação com um propósito. Ele dá uma orientação para que nós não usemos de palavra torpe, mas por que ele fala isso? Porque tem um propósito, porque tem uma direção, porque Deus não dá nenhuma direção, não dá nenhuma palavra que ela não tenha um cunho, um viés direcional para a nossa vida, para alguma aplicabilidade. E aí sim ela pode ser pessoal, ela pode ser familiar e muito provavelmente para o todo. Por que ele diz isso? Ele diz, mas só a que for boa, ou seja, não diga uma palavra que não tenha valor. Não diga uma palavra que não vá convergir para o bem comum. Não diga algo que vá trazer calúnia. Não diga algo que vai inflamar o coração ou que vai incitar a ira de uma pessoa. Mas ele, ao contrário, ele diz, mas só a que for boa. Para o quê? Para promover a edificação
conforme a necessidade. Por quê? Todos nós passamos pelos mais diversos momentos. As necessidades desse momento, não só do Brasil, da minha família, da sua família, do nosso meio, seja no mundo corporativo, social, familiar, cada um está vivendo uma necessidade diferente. E as palavras elas não podem, como normalmente se dizem por aí, ou que a gente usa, principalmente nesse momento de tecnologia, de usar como usa uma ferramenta do Excel, do Word, e dar um Ctrl+C e Ctrl+V, ou seja, eu não posso usar a palavra que utilizei numa conversa com alguém, porque essa palavra foi algo que eu direcionei dentro do contexto daquela situação com aquela pessoa, usar a mesma para outra, porque o nível de sensibilidade, a audição daquela pessoa dentro do problema que ela está vivendo, ela não vai acatar de forma adequada. Então, a nossa palavra ela precisa ser, a nossa frase, a composição do nosso pensamento, a direção da nossa palavra, ela precisa ser situacional. Porque a situação que a pessoa vive, ela precisa de uma palavra adequada diante da luz da Bíblia para colocar luz sobre o problema e da obscuridade momentânea que ela está vivendo, e a tua palavra, aquilo que você trouxe do profundo do seu coração, porque é um espaço muito curto entre o coração e a boca, aquilo que você diariamente se alimenta, que é a palavra de Deus, o seu contato com o Pai, a forma com que você cria intimidade, você enche o teu coração da presença de Deus e muito provavelmente aquilo que vai sair da sua boca, como os muitos profetas que em vários momentos da vida, conforme Eliseu disse ao seu servo, o que podemos fazer por essa mulher? Quando ela tinha feito o quarto para ele. Ele não consultou ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, se poderia dar uma palavra profética para ela, diante da situação momentânea que ela vivia, com a idade avançada. Ela não tinha um filho, mas ela tinha um bom relacionamento na sociedade. À luz daquele contexto que aquela mulher vivia com seu marido, estava tudo bem para ela, ela tinha um bom relacionamento com o rei. Mas, no entanto, Eliseu entendeu que aquela situação poderia mudar. Qual era a situação? Ela não tinha filho, ela não frutificou. E naquela época, uma mulher que não tinha filho era tido como uma maldição. Era um problema muito grande. Ela não conseguiu frutificar dentro do seu casamento tendo um filho. E o profeta, então, dá uma palavra para ela, chama ela à porta e diz, ó, há um tempo você estará de posse de uma criança. Foi uma palavra dada diante de um contexto situacional identificado pelo profeta. Como que ele identificou? Espírito de Deus. Como que ele identificou? Relacionamento que ele tem com Deus. Como que ele profetizou? Que palavra de poder, e não uma torpe, não uma palavra sem valor, mas sim uma palavra que trouxe o quê? Vida. Não só o seu coração, como a expectativa e esperança daquilo que poderia mudar, daquilo que ela já vinha provavelmente pedindo a Deus, mas também frutificou na sua família, trazendo uma herança, trazendo um herdeiro, dando uma geração por seguinte. Então, esse é o propósito, irmão, minha irmã, ou você que está assistindo, que somos irmãos em Cristo, porque eu tenho plena consciência de que o Senhor tem sempre um propósito para trazer luz à nossa vida quando ouvimos um áudio. E esse áudio tem esse propósito, de fazer você introspectar, de fazer com que você realmente passe da linha do natural e vá viver uma atmosfera sobrenatural. E viver uma esfera sobrenatural passa pelo processo de uma introspecção, de rever o que está dentro do meu coração, para que aquilo que está dentro dele possa sair através da minha boca, de acordo com a situação vivida por mim, pelas pessoas, dar uma palavra de vida e de bênção para ela. E aí ele finaliza dizendo exatamente isso, para que beneficie aos que a ouvem. A tua palavra correta, dita na hora certa, na situação bem identificada, na necessidade do outro, não na sua, na necessidade do outro, você vai beneficiar aquele que ouviu, trazendo vida para cada um deles. Amém? Deus abençoe a sua vida. O propósito desse áudio, desse vídeo, é realmente trazer uma introspecção. Vivemos dias difíceis, vivemos dias de distanciamento social, não sabemos o que ainda está por vir, sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, não há nenhuma sombra de dúvida disso para aqueles que creem no Senhor. O nosso referencial, a nossa bússola, a nossa direção, tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje não é nenhuma novidade para aqueles que têm caminhado com o Senhor. É impactante, é triste, né? Não dá para negligenciar o problema. Sabemos muito bem disso, devemos cuidar e tratar a nossa conduta de vida diária com todos os protocolos de segurança da saúde, conforme tem
dito todas as orientações daquilo que vem das autoridades, da ciência. Mas nada disso pode sobrepor a nossa convicção, na qual tenho dito quase que diurnamente para todos nós que eu tenho a oportunidade de dizer. A nossa convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família. Obrigado pelo carinho de ter ficado nesses 10 minutos juntos aqui, tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe a sua família.